Aí para trazer então o seu comentário, a sua participação e muitos assuntos com certeza sempre pertinentes. Bom dia, Lindenau. Bom dia a todos que estão na audiência. Queria mandar aí um abraço aí para um fiel ouvinte nosso aí, toda aquela galera lá do Brock, o João Vitor Arena, que está sempre na nossa audiência. Paulinho Capivara, grande parceiro de muitos eventos, muitas histórias, né? Todos os irmãos Brock aí, né? O serviço que ali tu pode ter certeza, o Selomar, ali sempre levanta a certeza de erguer. Um abraço para essa turma lá, pessoal muito especial, né? Tenho um carinho especial por eles, sempre nos estenderam a mão aí quando a gente precisou de maneira de cooperação aí nos eventos que a gente programou e esteve à frente, né? Muito legal. O Bernardo é esfuziante, atingiu 5K, 5 mil seguidores na sua página, Apaixonado _RS. Que categoria, hein? Segue lá no Instagram, página aí. Como é que é o nome da página? Apaixonado. Apaixonado. É com Y, né? É um nome espanhol aí, castilhano, né? _RS. Então, voltado aí ao público aí que envolvido em rodeios, CTGs, as turmas aí das lidas campeiras, né? O Bernardo tem participado de live aí, tem sempre envolvido uma excelente audiência, né? E vem crescendo a página dele, né? Agora ele está fazendo lá, envolvido, uma parrija lá que vou te contar, né? Acho que vamos ter que assar um novilho lá para Qual é o próximo? Será que é a próxima meta? Atingiu 5K de seguidores e eu perdi 5K de quilos, né? Vamos ver quem é que vai atingir o objetivo mais rápido, Bernardo. Um abração. Então, reitero aí o abração à turma o Selomar saiu agora aqui do estúdio, que ele foi comer a cuca. Ele é sempre o primeiro a comer a cuca quando chega ali, né? Então, ele foi ali. Hoje ele está substituindo o Eduardo Costa, né? Então tá isso aí. Pessoal, hoje eu fiz uma matéria ali, coloquei no meu. Nas minhas redes sociais, Vitor Hugo Lindenau, TikTok, Instagram, Vitor Lindenau e Facebook, né? Sobre as alterações ali do trânsito que envolvem a duplicação da BR naquele ponto do trecho que interliga a Getúlio Vargas, o bairro Getúlio Vargas, com acesso ao banhado do colégio. O que está acontecendo agora ali? Até então nós estávamos com via simples, né? Uma que vai, outra que vem ali. Agora, aquele trecho de duplicação, né? Ou seja, as 4 pistas, né? Vão ser liberadas. Então, ontem à tarde, eles ainda estavam concluindo a pintura, né? De uma parte da segunda da duplicação, que é a parte da Ponte Nova, é a parte para o lado do banhado. O que acontece agora? Quem sai da Getúlio Vargas não vai poder atravessar, porque serão 4 pistas, né? Então terão que ir lá naquele retorno que passa a entrada da faixinha, passa o 125, lá adiante para o lado da entrada da chuvisca, vai ter que fazer o retorno, né? E vir e entrar ali no banhado, né? Da mesma forma, quem sai do banhado vai ter que seguir o fluxo, né? Sentido Porto Alegre. E entrar lá naquele retorno do SIM, no posto SIM. Pós ali o Fredinho Recapagem, passa a RS 350, né? Entra ali pro lado da São Luís, faz o retorno, né? E vem embora. Aí o pessoal, ontem eu até entrevistei um morador que mora ali no banhado, trabalha em Camaquã, mostrando ali da dificuldade, né? Enquanto eu estava ali fazendo uma matéria, o pessoal insiste em cruzar, está muito perigoso aquilo ali. Que quem quer furar é atravessar pelo meio dos canos ou dos cones, apesar de toda a sinalização, o pessoal não se furta de fazer essa volta, não é? E acaba forçando a passagem ali, um que outro, né? Até se acostumar e infelizmente a exposição ao risco ali está muito grande em função disso. Então temos que ter um entendimento que esse momento ali ele é transitório. Por quê? Porque ao lado do valo, do valão ali da Getúlio, né? Existe um túnel
Aí o pessoal, mas como? Ah, ele vai ser escavado. Como assim escavado? Aquilo ali foi feito uma técnica nova, que ele foi feito o túnel, né, sobre a terra. Foi concretado. Agora eles vão retirar a terra. O normal é fazer o túnel, depois fazer a estrada por cima. Ali foi utilizada outra técnica, né? Fizeram, depois já tem a pista pronta passando por cima. Falta então a tal de escavação. Mas daqui a pouco, aí, se você observar ali, já tem a estrada, né? Que leva ali para o sentido do valão do Getúlio ali. Que já indica, né, onde que vai ser essa passagem do túnel, que já está pronto, só falta retirar a terra. Então, eu acredito, né, que nada é tão rápido assim, mas que em breve já vai estar pronto. Aí a pessoa que sai do banhado, pega a direita, sentido Porto Alegre, para o lado do valo, passa por debaixo da BR, e não vai precisar ir lá no sim. Da mesma forma, quem entra, né, vai entrar pela Getúlio, pega o canal ali do lado o acesso ao lado do valo e acessa o banhado do colégio. Então, logo vão entender. Então, nesse primeiro momento, tem que ter um pouco de paciência, né? Ontem eu fiz ali uma matéria, o pessoal que vai tentar transpor, né, para o outro lado, como é que furar ali, só que ontem estava uma pista só vindo, agora vai ter duas. Em breve eles vão liberar as duas, porque ontem eles estavam pintando ainda a pista. Então, vai ficar mais perigoso, porque o pessoal vai imprimir mais velocidade, né? Vai passar ali o trevo da Pompeia e vai meter o pé. O pessoal acelera mesmo, não tem. Então, para fazer essa roubada, ficar atravessado ali no meio da pista esperando, uma que é proibido, que já tem ampla sinalização, né? Então, é questão de se habituar e se conscientizar que vão ter paciência e ter até lá. Xarope, né? A gente vai ter que fazer isso aí. E eu relembro, né? Volto a relembrar dessa nossa situação, até para o pessoal sentir um pouco. Imagina se você é morador do bairro São Luís e tiver que ir lá, né, para o lado do posto da Polícia Rodoviária Federal, passa ali as duas elevadas, ali a FUBRA, que passa o distrito, vai lá depois da segunda elevada, na verdade é 3 quilômetros para fazer o retorno, né? E imagina se essa condição ficar para sempre, vai ser realmente horrível. Então a gente vem nessa luta desde 2021, junto com os moradores, né? Mas acreditamos no bom senso, uma vez que já foi feita o alargamento daquela rua lateral da Nereu José Centeno, não é? E ela já aguarda desta maneira de como vai ficar, se vai ficar uma via só para acesso à alça de acesso e a outra permitir o retorno da vila do bairro São Luís, né, ali da Roberto Emílio Krieger, né, para acessar o RS 350. Acredito que um pouco de boa vontade aí do DENIT, né, e eu acho que já foi manifestada no momento que eles aumentaram a pista, já fazendo essa previsão. Então, digamos, a parte mais cara, mais onerosa do processo, do projeto, está pronta. Só tem que definir como vai fazer, né? Porque se o pessoal reclama ali, né, vindo banhado, vir aqui fazer o que vai dar 1,5 km, tu imagina para nós, que teremos que fazer 3,5 km, né? Para ir, mais 3,5 para voltar, para atravessar a faixa 7. Então, muito cuidado aí nesse acesso da BR-116, quem vai no sentido Banhado Colégio, bairro Getúlio Vargas, e bairro Getúlio Vargas, Banhado Colégio, e entendendo que é um momento só, é provisório, logo estaremos aí com esse acesso pelo túnel, né? Pois bem, semana aí tivemos também aí esse evento da COP30, né? A COP30 que realmente está sendo chamada de Flop 30, em função aí dos diversos aspectos de gastos, né? 6 bilhões de reais para fazer aquele evento, né? Um evento que foi marcado aí por pontos negativos, né? Devastaram lá milhares de árvores, né? Até o próprio presidente americano, Donald Trump, colocou que foram fazer um evento em defesa da ecologia e destruíram boa parte aí
uma quantidade muito grande de árvores para fazer uma avenida lá para ter acesso e, obviamente, não vai ficar pronta, né? Também tem uma bateria, acho que é 50 geradores de a diesel, estão comendo uma quantidade de diesel lá terrível. Um dia faltou água nos banheiros, né? Primeiro dia. Depois teve uma chuva lá que não deu problema de drenagem lá, inundou de água. Um dia faltou água, outro dia sobrou água. Teve invasão, né, dos indígenas, né, com o PSOL, nossos queridinhos aí do PSOL, né? A esquerda odiosa, a extrema esquerda, né, a esquerda azeda, a esquerda rancorosa, né, invadiu lá. E aí eu deixo o seguinte questionamento. Se no início da COP30, o Lula, através de um decreto, ele transferiu a sede do governo para Belém. Então, tecnicamente, né, através de decreto, a sede do governo é lá. Brasília é lá, através de decreto, temporariamente. E se essa sede for invadida, né, pode-se dizer, então, sem medo de errar, que a sede do governo foi invadida. Então, né, esperamos, né, que essas pessoas que fizeram esse ato de vandalismo e invasão, né, tenham o mesmo rigor dos manifestantes de 8 de janeiro, uma vez que a sede do governo também foi invadida. Né? Também foi invadida. Eu espero que os nossos ministros, né, tão, digamos, democráticos que são, então, né, e usam realmente a balança aquela balança da justiça de maneira igual, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram, não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Se uma pessoa lá uma cabeleireira que perdeu o mané de batom, pegou 14 anos, esses caras que invadiram lá a sede da COP30 vão pegar de certo 20, 30. Assim espero, né? O nosso Eduardo Tagliaferro, ele já tinha se pronunciado no outro dia, eu estava vendo uma entrevista dele, em que o repórter pergunta a ele: seu Eduardo, se o senhor sabia de tantas irregularidades cometidas pelo STF, Eduardo Tagliaferro era um ajudante de ordens lá, era um subordinado do gabinete do Careca, lá do Alexandre de Moraes, né? E ele cumpria mandatos, né? Sendo que um deles foi na Revista Oeste. Revista Oeste, aí, que é um canal de grande audiência aí no YouTube, né? E eles disseram que não, tu vai lá e usa a tua criatividade, né? É o que chamam em inglês de pesca probatória. Tu vai lá e procura alguma coisa. Como dizia, tem um assessor, né, do nazismo que diz assim: mostre-me, aponte-me o homem que eu encontrarei o crime. Então, não é um objetivo de vasculhar em função de algum delito. É a pessoa que é focada, né? Não interessamos porque eles fazem crítica ao STF, então tu vai lá e revira, usa a tua criatividade, né? E acha alguma prova. Obviamente que isso é totalmente legal. O mandato ele tem que ser objetivo, né? Ele tem que ter um motivo. Qual é o motivo do mandato? Agora, chegar lá e revirar para encontrar alguma coisa é a chamada pesca probatória, o que é, obviamente, proibido em lei. No entanto, eu me lembro que eu acho que era da CNN também, não lembro qual é que era, o repórter pergunta para ele, ou se era da Globo News: tá, mas se o senhor sabia de tantas irregularidades cometidas, por que o senhor não denunciou aquele tempo? Ele disse assim: mas denunciar para quem? A quem eu denunciasse, né, iria cair na mesa, no colo da pessoa denunciada, que é o Alexandre de Moraes. Então não tem a quem recorrer. Eu mostro o caso daquele pastor, né, que também coloquei ele na minha parte, o pastor, que ele fala que recebeu colegas pastores venezuelanos, e ele prometeu de ir lá fazer uma visita a eles, retribuir a visita na Venezuela. Então, eles dizem que o medo implantado, né, incutido já na cabeça das pessoas desse sistema, é algo impressionante. As pessoas têm medo de falar à mesa o nome, né, do Maduro,
de falar contra o sistema. Então, eles estão almoçando e ela falou o nome do Maduro, o marido levanta e diz que ela ficar calada, ela não citar o nome daqueles. Eles têm medo das paredes, olha a paranoia que entraram, que possam ouvir e eles serem delatados, né? Claro, isso aí chega num ponto, né, que o vizinho delata o vizinho, né? Os governos totalitários, o nazismo foi assim, né? Eles denunciavam, a própria União Soviética, lá no, parece que aquele Holodomor, um processo que eles retiraram toda a comida que havia para os objetivos de guerra. E um filho foi lá e denunciou que o pai tinha guardado, né, alguns cereais para a subsistência da família, que ele havia produzido. Esse pai dessa criança, né, foi capturado e morto, né, para exemplificar, e fizeram uma estátua para o menino que delatou o próprio pai. Então tu vê como eles incutem, né, essa ideia de que o cara tem que delatar os próprios pais para poderem, né, atender o regime. Então é complicado, né? Nós temos aí leis que querem premiar os traficantes, né, com bolsa dos traficantes mortos, e tem aquela senhora que foi cozinheira, acho que foi do Ceará, né, Dona Ana, parece o nome dela, também coloquei essa matéria, ela se negou, né, se negou a envenenar a comida dos policiais, né? O Comando Vermelho pressionou ela para que ela colocasse, né, chumbinho, que é um veneno lá que mata realmente, né, na comida dos policiais. E ela disse que não faria. Ela era muito querida entre os policiais, era uma pessoa de confiança deles, né, se dava muito com eles. Ela acabou sendo morta com um tiro de 12 no rosto, né, e ela deixou filhos, né. E então essa repórter desta reportagem que eu assisti, ela disse que em momento algum nenhuma instituição dos direitos humanos foram lá procurar para ver com quem que estava essa criança, para dar uma assistência do que ela precisava, né? E se alguém ia dar assistência para essa criança para poder maneira de fazer a subsistência dela, né? Um tipo de uma bolsa, como querem dar lá para os caras que foram, né, essas vítimas dos consumidores do tráfico, né? Também o Alexandre de Moraes mandou encerrar os processos, né, de investigação, porque todas aqueles pessoas que morreram naquela operação, elas foram colocadas nuas, né, de cueca, na maioria são homens, né, não sei se havia alguma mulher no meio. Eles despiram, eles retiraram do local do crime, descaracterizando assim qualquer tentativa de poder fazer ali a perícia, não é? Para ver em que circunstância eles morreram, como é que foram alvejados, se foram de perto, foram de longe. Para isso precisavam estar com as roupas. E a maioria deles usam as roupas táticas, ou seja, aquelas roupas camufladas. Então tu acha assim, eu olhei assim no primeiro momento sem saber, digo, isso aí foi policial que foi morto. Não, são soldados do tráfico que foram mortos, né? Porque aquela região ali, aonde que escapa para o lado dos morros, é uma vegetação densa, né? Então é realmente uma guerra de selva ali quando entra ali. E eles entram camuflados, né? Então, quem usava essas roupas eram soldados do tráfico. Então, tem até vídeos, né, que mostram os próprios moradores tirando essas roupas deles, né, para descaracterizar, dizer que eram trabalhadores, que estavam ao acaso, que foram mortos injustamente, que não estavam servindo ao tráfico. É uma coisa de louco. Outra coisa que me chamou a atenção essa semana, cara, é a quantidade de fábricas clandestinas de fuzis, né? Os caras usam ligas especiais, tipo alumínio aeronáutico, umas ligas, né? Eles têm engenheiros, eles têm projetos, isso é uma, digamos assim, uma engenharia mecânica, é um trabalho de extrema precisão. Eles têm os projetos, eles têm engenheiro, inclusive uma empresa dessas aí que foi, se eu não me engano, não sei se foi em Minas Gerais, ela era uma empresa que prestava serviços de peças aeronáuticas.
E ela foi locada e ela estava sendo produzindo esse material, né? Então eles compravam essas ligas, esses materiais especiais, um pouco em nome de cada um, para não chamar a atenção que uma grande, né? Uma pessoa está comprando, uma única pessoa está comprando uma grande quantidade desse material para poder, dessa maneira, fazer aí, confeccionar e oferecer ao tráfico. Então, eles tinham um poder muito grande de produção e já é mais do que uma fábrica clandestina de armamentos, né? Então, para te ver como o crime ele está sofisticado. Afora a importação clandestina de todas as partes do mundo, Argentina, Uruguai, própria Venezuela, tem do Irã, lá tem do Iraque, eles trazem, né, os AK-47, os Kalashnikov, tudo que é armamento clandestino. E o pessoal, né, hoje foca em cima dos CACs, os atiradores registrados, né, o cara que vai ali e compra um 38, uma arminha que não interessa ao tráfico, né, porque ela tem baixo poder de fogo. Então eles querem algo mais pesado e produzem, né, produzem armas, produzem munição, produzem tudo, aí uma indústria, né, fomentada aí pelo crime. Enquanto isso, o PL, lá que está na relatoria do DERIT, já está no quarto texto. Já fizeram o quarto texto tentando negociar para ver se passam, né? É uma maneira de acirrar aí o combate aí, né? E a penalização aí do crime organizado. Porém, a esquerda trata de vetar. Já não aceitaram, né, que essas organizações sejam tratadas como organizações terroristas. Agora, essa semana mesmo, um motorista foi amarrado lá com bombas, né, o caminhão atravessado. Então, existem aí denúncias de sala do crime, sala da tortura, um ambiente que nem eu vi outro vídeo, com todo isolamento acústico, com gancho para te pendurar, um túnel para imergir o cara, entendeu? Tudo, digamos, ferramentas para executar ali tortura, né? Aquele poço de 30 metros onde atiravam corpos. Agora, se isso aí não é terrorismo, então não sei mais o que é. Eles dizem que caracterização de terrorismo era outra. E qual é o objetivo de caracterizar como terrorismo? É de ter leis mais severas. Então foi tirado, né? Já tem aquela lei que alivia o cara que, se pegar com um fuzil um cidadão comum, tu pega uma pena muito maior do que o traficante, porque o traficante tem uma pena que alivia ele, que é associação ao tráfico. Então a associação ao tráfico hoje, da atual legislação, ela permite aí uma pena menor, de 1 a 3 anos, sendo que em alguns meses o cara já está em liberdade. Então, realmente, temos que avançar. O DERIT, que era secretário de Segurança do governo de São Paulo, licenciado, voltou para a Câmara para ser o relator e está enfrentando lá, né, esta oposição, né, que sempre tem o mesmo sentido de ação, que é defender a bandidagem, né, enquanto cidadão de bem, a nada ocorre. O exemplo mais citado foi esse aí, em que ele, essa criança aí que ficou órfã, né, vítima aí do crime, que queria que a mãe envenenasse os policiais, se negou, foi morta, ninguém procurou ela para dar uma bolsa, né, de proteção, de cuidados, que ela possa ter aí um rendimento. Pois é. Também, semana vazou aí um vídeo em que a BBC fez uma edição de uma fala do Donald Trump. Colocaram imagens, colocaram falas, né, fora de contexto, com o objetivo de dar outro sentido, como se ele estivesse incentivando, né, a invasão lá do Capitólio. E não foi o que foi feito, né? Então mostra bem direitinho aí. E com isso, dois CEOs, dois gestores lá de alto escalão da BBC pediram demissão, né? O Trump disse que se a BBC não pedir desculpas a ele, reconhecer o erro, ele vai entrar com uma ação pedindo $1 bilhão. $1 bilhão contra a BBC, uma vez que já está reconhecido que houve manipulação, né? Também coloquei na
minhas páginas aí, Vitor Lindenau, tá lá. A fala em inglês, né, traduzida, e depois a fala editada e as imagens fora de contexto que aconteceram uma hora antes. Então eles manipularam, né? E a gente sabe, a gente vive aí essa pressão da grande mídia, que vem dia após dia aí, manipulando a informação. Quem não sabe buscar conteúdo, que acaba preso ali de ligar a telinha na nossa grande rede de esgoto aí de televisão, acaba sendo manipulado, né? Obviamente que ocorrem aí grandes interesses financeiros por trás, através da SECOM, Secretaria da Comunicação, né? Que acaba patrocinando aí, né? Com um orçamento milionário, né? Outros desserviço do STF, as provas. Você se lembra daquele caso que o avião da FAB foi lá buscar a esposa do governo do presidente peruano, a Nadine, que já está sido condenada? Foi um avião nosso. Olha, esse é o pessoal que fala em soberania, né? Não, qualquer coisa é atentado à soberania. Eles foram lá, não respeitaram a soberania peruana, que havia condenado há 15 anos. Também foram fazer um protesto lá com a Kirchner, né, dizendo que ela... Kirchner livre, né? Ela devia, a Cristina, que foi condenada na Argentina, não respeita a soberania dos países externos e quer ser respeitado. Eu não via nenhuma invasão agora, nenhum atentado contra a soberania. O que o governo americano fez em termos de retaliação aos juízes do STF e demais políticos, refere-se tão somente a empresas americanas e ao território americano, impedindo que eles entrem, impedindo que eles tenham conta lá, impedindo que eles tenham negócio com empresas americanas, impedindo que eles entrem nos Estados Unidos, impedindo que eles tenham propriedades nos Estados Unidos, como o Barroso. Então, quer dizer, não existe nenhuma perda de soberania, não é nada que infrinja diretamente o Brasil. Pois o Toffoli, se não me engano foi o Toffoli, houve aí eles acabaram retirando aí, né, todas foi anuladas todas as provas, porque havia um rolo, né, com a Odebrecht, que fazia serviço lá no Peru, e isso aí foi um canal de lavagem de milhões de dólares, né? E acabou a dona Nadine Bukele, a dona Bukele é o de El Salvador, a dona Nadine teve aí, através do STF, que essas provas fossem anuladas, né? Então, uma maneira, evitou essa cooperação brasileira com o governo peruano nesse processo. Foi lá e trouxe ela e o filho, né, para o Brasil. Obviamente que o nosso, né, o Nine aí, o Barba, né, o nosso ex-presidiário, ele tem interesse dele, porque o dele está na reta, né? Ele foi envolvido nesse rolo aí. Então ele disse assim, cara, deu ruim aqui, né? Aquele rolo que nós fizemos através da Odebrecht, vazou, né? O teu governo aí quer mandar provas para cá, eu já estou preso, tu vem aqui me buscar, mandou um avião, quem é que paga? O contribuinte brasileiro. Para isso que nós pagamos impostos. Foram lá buscaram ela, botaram o local seguro, e agora com seus mandaletes aí, os juízes do STF anulam aí todas e quaisquer provas, né, através do sistema de cooperação internacional, que incriminem aí a dona Nadine. Então, passando o pano e deixando aí tudo maravilha, beleza, né? Um canal aí de corrupção que foi usado a Odebrecht, então está tudo zerado. Agora as provas brasileiras não podem ser mais usadas, porque assim o STF determinou, né? Assim como determinou também a blindagem aí do irmão do Lula, né? Que naquele roubo aí escancarado aí dos velhinhos do INSS, né? Eu não sei se chegou a olhar, mas o Marcon, o deputado Dionísio, não, o Maurício, acho que é Maurício, é o Marcon de Caxias, que ele fala com um desses hackers, o cara que fez o serviço ali, né, de milhares de troços, parece que o cara tinha 18 ou 28 carros de luxo, Porsche, coleção de Porsche, milhões roubou.
E o cara faz perguntas, ele diz, eu me nego, que preciso manter em silêncio. E ele começa a dar um sorriso cínico, né? E aí o Dionísio Marcon, o Marcon, Dionísio Marcon é outro, é do PT, se eu não me engano. Estou cometendo gafe aí. O Marcon fala para ele, esse teu sorriso cínico, de ladrão do velhinho do SN, vai terminar a hora que tu sair daqui preso. A hora que tu for para a cadeia e o teu pessoal que roubou contigo vai largar tua mão, né? E a hora que aquele pessoal da cela, aqueles traficantes, onde que estiverem lá, colocarem a mão no teu corpinho, tu vai parar de rir. Não é? Porque aí lá dentro funciona a lei do presídio, lá é outra lei. E o cara rouba, ele perguntou para ele, quanto é que o senhor está usando sapatos? Eu me nego a responder essa pergunta. Eu vi esse vídeo. O sapato dele custa 10 mil reais, entendeu? 10 mil reais. Começa com H. Eu acho que é Hermes. É um Hermes. Até a pronúncia não é Hermes, é Hermes. Eu vi o vídeo. Eu vi que o cara ficou falando. Então, quer dizer, eles roubam 50, 60, 80 reais de cada um através de um sistema que burla todo a tecnologia, o reconhecimento facial. Obviamente, isso não é feito individualmente, é feito em massa. Através de softwares sofisticados, os caras enchem os bolsos de dinheiro e aí vão gastar com o quê? Deixa as pessoas lá que precisam daquele dinheiro contadinho no fim do mês para comprar remédio, para comprar medicamento, para comprar fralda, para comprar medicamentos de primeira necessidade, né? Para quem ganha uma pensão, muitas vezes que não atinge em torno de um salário mínimo, qualquer 5, 10 reais faz diferença. E eles roubam descaradamente e vão gastar o quê? Com luxo, não tem o que, as necessidades básicas deles já estão atendidas, aí o cara já passa, né, para gastar com porcaria, porque não tem, já tem uma casa, um apartamento de luxo para morar, um carro de luxo para morar, ele começa a colecionar carro de luxo, aí ele procura o que tem de mais caro no mercado, claro que aquele dinheiro que ele sem vergonha foi roubado dessa quadrilha ordinária que está aí, né? Roubou dos coitados velhinhos dos aposentados e negam, muitas vezes, que a gente cansa de ver pessoas aí que estão pedindo auxílio no INSS, é negado, né? Tu vai precisar de um exame via INSS, demora uma vida, a pessoa muitas vezes morre antes de chegar o exame, mas para quê? Para sustentar esse tipo de canalha. Então, foi preso aí o ex-presidente, né, do INSS, ele permitiu 2 bilhões de reais em descontos após a revelação da farsa. O seu Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, foi preso nessa quinta. Dia 13, um dia bom para ser preso, né? Ladrão do INSS, do PT, preso dia 13. Uma data bacana, né? Todos dia 13 eram para prender algum, essa era uma maneira de ir limpando. Pela Polícia Federal, o ex-presidente do Instituto Nacional de Previdência Social permitiu que entidades faturassem mais de 2 bilhões com descontos de mensalidade sobre a aposentadoria, mesmo após a revelação da farra do INSS, né? Stefanuto foi um dos alvos da nova fase da operação sem desconto, que mira o esquema bilionário de descontos indevidos contra aposentados e pensionistas. Através dele, a Polícia Federal cumpriu 9 mandatos de prisão e 63 de busca e apreensão. Entre os alvos estão José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, o deputado federal Euclides Petersen e o deputado estadual Edson Araújo. O ex-presidente do INSS entrou na mira da PF por ter tomado medidas que beneficiaram entidades suspeitas em plena investigação, e após a série de reportagens iniciada em 2023, ele assumiu, né, o cargo em julho daquele ano por indicação do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, aí do PDT, né, que caiu após a primeira fase da sem desconto em maio e foi afastado no cargo no dia daquela operação em abril. Stefanuto autorizou, por exemplo, que as entidades usassem uma biometria facial própria para voltar a efetuar novos descontos de filiados. Então, no momento que ele permite isso aqui, ele já tinha uma maneira de burlar. Esse sistema aí que burlou, né? À época, um conjunto de entidades suspeitas de serem fantasmas havia feito pedido para afiliar novos aposentados com esse método, feito por empresas ligadas às próprias associações e que usavam até fotos de RG
para simular biometrias de aposentados. O STF tem unanimidade para tornar... agora já é outra questão. Né? Ele recebia o ex-presidente uma mesadinha de R$250 mil por mês, fruto desse roubo aí, né? Esse assunto aqui eu já comentei, né, que o STF tem unanimidade para tornar réu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, né, a primeira turma acessou denúncia da PGR contra Eduardo Tagliaferro, por coação no curso do processo de violação de sigilo funcional. Ou seja, quem denunciou as falcatruagens aí e as irregularidades através de um vasto material aí do STF, né, a perseguição, irregularidades, ele está se tornando réu aí por ter vazado informações, né? Ele que está refugiado lá na Itália, estão tentando botar a mão nele, mas ele está lá em lugar público e sabido, né? Tem trânsito livre pela Itália, ele tem dupla cidadania também italiana. A Itália, a justiça italiana não reconhece os motivos, né? A primeira turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia do Procurador-Geral da República, foi reeleito agora, né, para mais 2 anos, né, o cabelinho aquele de vovó aquele, contra o assessor de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro. As acusações contra ele são de agir contra a legitimidade do processo eleitoral. É o Gunê, né, o cabelinho aquele que parece tinha uma vovó num meme aí, que eu não lembro como é que é. As acusações contra ele são de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações dos atos de 8 de janeiro. Quer dizer, ele de acusador agora ele virou réu. Ele não, né, o julgamento fala aí, né, ele, entre os crimes que acusaram ele, né, então é bem o que ele falou para o cara da CNN. Vou reclamar para quem? Vou denunciar a quem? Se vai cair tudo lá no colo do próprio denunciado. Então a justiça hoje, ele julga, ele investiga e ele, né, procede, ele faz o julgamento, sendo ele também o réu. Só tem uma parte do mundo que existe essas 3 pessoas reunidas numa só, é o Brasil. Você vê, encontra qualquer que se diz democracia, né? Existe sim governos totalitários, aí é tranquilo, né? Ele foi denunciado pelo artigo 325, revelar ou facilitar a divulgação de um fato que o servidor público tem conhecimento em razão de seu cargo e que deve permanecer secreto. Artigo 344, coação no curso de processo judicial. Artigo 359, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, ele falou ontem ainda, se não me engano foi a Revista Oeste, o argentino, aquele que é repórter, o Segré, entrevista ao Segré ontem de noite. Ele disse que o Alexandre de Moraes, se cometer irregularidade, for a favor dele, tranquilo. Agora, se for contra dele, aí não pode. Polícia Federal citou nora de Lula e ex-sócio de Lulinha em operação contra a corrupção. Então, eles falam aqui que é ex-nora de Lula. Como eles foram cumprir o mandato, chegar às 3 horas da manhã no apartamento, quem é que estava lá? Que no local que é ex-nora, né? Estava o filho do Lula. Então é isso só no papel. O esquema envolve contratos suspeitos de 111 milhões com a Prefeitura de São Paulo. Dupla atuaria para favorecer empresário preso pela Polícia Federal. A investigação, que deu origem à Operação Coffee Break, deflagrada na quarta, dia 12 de 11, aponta o envolvimento de uma ex-nora. Na verdade, eles vivem juntos, botaram ex-nora só para mascarar, né? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-sócio de um dos filhos do petista e um suposto esquema de propina em contratos com as prefeituras do interior de São Paulo. O líder do esquema, segundo a PF, é o empresário André Gonçalves Mariano, um dos presos na operação. De acordo com a investigação, a empresa dele, Life Tecnologia Internacional, arrecadou 111 milhões para fornecer material escolar a 4 prefeituras paulistas por meio de contratos suspeitos de corrupção. Ela fazia tráfico de influência, né? O esquema de propina, de acordo com a investigação, envolvia autoridades municipais, empresários, doleiros e lobistas. Ao todo, 5 pessoas foram presas, entre elas o vice-presidente Hortolante, secretário de Educação da cidade, e também foram cumpridos mandados em Gorunguava, Sumaré e Limeira. Carla Adriane Trindade, né, a nora do Lula, é alvo de investigação. Então, entrou para a família, né?
É que nem a máfia, entrou pro crime, tem que, né? Fez ali o sinalzinho aquele, colou sangue com sangue, já era. Ela era casada com Marcos Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do presidente. Segundo a investigação, ela prometia acessos privilegiados em Brasília e defendia os interesses, que nem falava o Brizola, né? Privados de Mariano junto a órgãos públicos, principalmente na busca por recursos em contratos. O empresário, inclusive, pagou passagem para que a nora de Lula viajasse com ele à capital federal. Ao menos 2 vezes, Carla teria ido a Brasília. E aí vem toda a argumentação aqui que monta, né? Também tem o rolo aqui do Calil, né? Que Carla parece ter ou alega ter influência em decisões do governo federal, notadamente no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como dos municípios de Mauá, Diadema, Campinas, todo de São Paulo, entre outros, acrescenta a magistrada, com base na representação da Polícia Federal. As conversas indicam que o contato de Carla estava salvo no celular de Mariano, como amiga de Paulínia e Nora. Todos codinomes, exemplo lá da Odebrecht. Além de mencioná-la, a investigação cita Calil Bittar, ex-sócio do filho mais velho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, como figura ligada ao empresário André Mariano. Polícia Federal afirma que Calil teve grande importância e participação no sucesso empresarial da Life Institucional, atuando em prol dos interesses de André Mariano na prospecção de negócios. Ele teria ajudado o empresário a fortalecer seu lobby em Brasília, sendo provável que essa atuação junto ao governo federal tenha viabilizado os diversos pagamentos feitos à LAF pelo município de Hortolândia. Propina chamada de café, ó. Por isso que o café está caro. Ó. A Polícia Federal afirma que o empresário André Mariano tinha uma rede ampla de contatos, mantendo tratativas para adentrar processo licitatório em diversos municípios, o que forçaria a tese do envolvimento no esquema aí de fraude, né, e licitações. Segundo as investigações, o empresário usava o termo café para se resolver. Enquanto nós pagamos o café caro, eles faturam o café deles, são milhões na conta. Afirma que, referido investigado, utiliza o termo café para se referir ao pagamento de vantagem indevida a servidores públicos, que é possível concluir que no período de 2021 a 2024 tenha pago vantagens indevidas em dezenas de ocasiões a servidores públicos e lobistas vinculados aos mais variados entes públicos, diz a juíza em sua decisão. Os dados bancários mostram que a Life fazia transferências para empresas de prateleira registrada em nome de doleiros por meio de movimentações. Em janeiro de 2022 a 2023, por exemplo, Mariano teria retirado fisicamente com o doleiro Abdallah Hamad Fares 10,3 milhões em dinheiro vivo que seriam entregues às autoridades. André remetia os recursos através da Life a operadoras financeiras clandestinos, né? Posteriormente, buscava o valor correspondente em dinheiro vivo, descontado das taxas cobradas pelos doleiros. A quantia retirada em espécie seria direcionada ao pagamento de propina a lobistas e servidores. Mas não tem a menor dúvida, né, que daqui a pouco vai dizer, a nora já não é mais nora, já é ex-nora. O Lula vai dizer que não sabia de nada. Saber que o Lula não tem celular, né? Já para não se comprometer. Né? Nos Estados Unidos, se tu enviar uma comunicação oficial de um e-mail teu que não seja registrado, tu imagina o rolo que dá. O rolo que dá, se tu usar um canal de comunicação teu, que não for um oficial, para manter qualquer tipo de contato. Então, já dá aqui ele diz simplesmente ele não tem celular, né? Aí os laranjinha dele sempre na volta fazem a ponte e tá aí, né? Milhões. Ela tinha uma empresa que tinha, eu não coloquei aqui, 300 e poucos mil. Essa empresa foi para, não sei, 130 milhões depois que ela se ajeitou. O capital social dessa empresa movimentou algo assim é um crescimento assim, ó, assombroso, vertiginoso, não é? Que foi crescido depois da cooperação e o tráfico de influência. Ela é ex-nora, mas o cara mora 3 horas da manhã, estava no ninho lá, né? Então, quer dizer, tem muita coisa aí, né? Obviamente que o STF vai encontrar provas de nulidade, vai dizer que aquilo não era horário, que as provas não são nulas, né? Se ele já pegou lá e anulou a Nadine lá, né? Que levou milhões de dólares, né? Temos ainda aí em andamento, né? Cozinhando o galo, a gente não pode esquecer que o Hugo Poggio Carvajal, aquele general venezuelano que está preso lá nos Estados Unidos,
e ele vai abrir a boca, né, através de delação premiada, e vai aí falar quem é que foi os líderes da América Latina que recebeu aí o dinheiro sujo do tráfico, né, do narcotráfico, para financiar campanhas de esquerda, né? Então é a única maneira de se livrar das grades lá. Obviamente a delação premiada lá não é feita aqui, que nem pegaram o Cid aí, fizeram 10 delações, aí ele foi corrigindo. Lá é feito em cima de provas. Se ele puder provar, aí ela é válida e realmente aí tem força jurídica, né? Então por isso que a coisa vem demorada. Enquanto isso, a flotilha americana aí está no Mar do Caribe lá aguardando, né? Eu já estou nervoso com esse troço aí. Já era para, né, tirar o Maduro uma vez do poder, mas eles estão lá tocando pressão para ver se a coisa de repente acontece de dentro para fora. Certo, seu Celiomar?